Boa noite, meus irmãos de Ideal Espírita. Sejam todos bem-vindos à nossa Semana Espírita. Eu, Vera Lúcia, Guilherme, da Sala Chico Xavier, de Estudos Espíritas. Desejo uma noite maravilhosa e que sejam todos bem-vindos. Sejam todos bem-vindos à nossa 57ª Semana Espírita do Quarto C. Quarto Conselho Espírita de Unificação, composto por 13 casas adesas. Município de São João de Meriti, Belfor Roxo e Rio de Janeiro. Todas adesas à CERJ. Conselho Espírita do Rio de Janeiro. Hoje, além da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas, teremos a participação da Instituição Cristã Amor e Caridade, ICEAC. As atividades da Sala Chico Xavier de Estudos Espíritas, situado na Rua Imbuca, Jardim Metrópolis. Suas atividades remotas são: segunda-feira, 20 horas, reunião pública pelo YouTube e o WhatsApp. Quarta-feira, 19h30, estudo o problema do ser e da dor, estudo sistematizado pelo YouTube e o WhatsApp. Quinta-feira, 19h30, estudo da mediunidade, só pelo WhatsApp e só para os tarefeiros. Atividades a Instituição Cristã Amor e Caridade, em Vilar dos Teles, São João de Meriti. Suas atividades remotas são: terça-feira, 20 horas, reunião pública pelo WhatsApp. Quarta-feira, 20 horas, reunião de irradiação pelo WhatsApp. O último domingo do mês, distribuição de quentinha no centro de São João de Meriti. Bem, meus irmãos, vamos chamar a nossa princesa Cristal Isabela para ler a nossa página. Olá, meus irmãos. Boa noite a todos. Espero que estejamos todos bem, né? E vamos à nossa página de hoje. A cartilha do Evangelho. Estou segura de que a libertação da criança e do jovem se dá através da educação. A formação do caráter passa pela aquisição de princípios que enobrecem o coração dos educandos. O modelo clássico de educação formal já deu mostras suficientes de que não atende às necessidades do ser integral. Jesus e os princípios do Evangelho, que versam sobre a fraternidade entre os homens, é disciplina tão importante quanto as fórmulas matemáticas que auxiliam o progresso tecnológico da humanidade. O crescimento vertiginoso das potencialidades do intelecto tem exigido muros enormes entre os homens éticos, moral e o homem supostamente intelectualizado. Na vida humana, os clipes nunca substituíram as flores. Os abraços nunca serão substituídos pelos aparelhos de comunicação.
Na vida da criança e do jovem, a educação integral é o alimento que formará o homem de bem do amanhã. Os pequeninos necessitam da educação libertadora, aquela que alforia, que dá asas para o aprendente voar pelo céu do futuro. De nada vale a humanidade, a formação de jovens e crianças que não saibam admirar um céu estrelado, que não consiga se surpreender com as manifestações de Deus na natureza. Hoje saem das escolas modernas multidões diferentes. A dor humana está no mundo para que todos possamos desenvolver nosso senso de humanidade e de fraternidade. Sempre existirá espaços para o progresso, mas ao lado de todos os avanços tecnológicos, o coração necessita de Deus como base para a vida. Os grandes flagelos morais se acumulam porque a educação da alma está posto de lado em detrimento do processo imediatista. Por mais que o homem tecnológico se acredite superior, ele carregará em si as dores da alma, necessitando de respostas e consolo. No porvir, Jesus e o seu evangelho serão disciplinas permanentes nas escolas, não como práticas religiosas, mas como ensino comum para a vida de todas as criaturas humanas. Na humanidade aventurosa do porvir, a única religião será o amor. A teologia do futuro será a educação com Deus. Os educandos terão o conceito de preservação do mundo e do amor ao próximo, inscrito na própria alma, para que o jovem possa olhar para o futuro. Ele necessita aprender a olhar para o lado, para os que fazem parte do seu contexto de vida, para lhe ensinar que não existe caminho para o progresso quando se caminha sozinho. Ninguém é uma ilha de felicidade e sucesso permanente. Iludem-se aqueles que se esmeram no acúmulo dos conhecimentos materialistas, esquecendo-se da própria origem espiritual. Viajam sem destino, não sabem para onde vão. Por isso, a educação com o evangelho são propostas libertadoras. Vivemos tempos em que a escravidão hedonista ganha cada vez mais espaço. Mas Jesus está no mundo como o Consolador prometido, para libertar os que estão aguilhoados pelas correntes do prazer. O Cristo educador necessita sentar nos bancos escolares para que a sua matemática divina some mais amor entre os homens, divida mais fraternidade e multiplique mais caridade e subtraia a dor dos corações humanos. Nossa alfabetização espiritual tem o Evangelho, a cartilha de redenção. Anália Franco, pelo médium Adelson Salles. Muita paz a todos. Uma boa noite. Uma boa palestra. Bem, meus irmãos, convidamos o nosso irmão. Bem, meus irmãos, convidamos o nosso irmão Jorge Silva, do ICEAC, para fazer a nossa prece. Meus irmãos, boa noite. Que Jesus possa estar em nossos corações. É com grande felicidade que estamos aqui na nossa 57ª Semana Espírita. Que o Jesus Consolador possa nos abraçar. Então, vamos vibrar pela nossa cidade, pela nossa palestrante, pelas casas co-irmãs, Sala Chico Xavier e ICEAC Vila de Tete. Jesus, bom amado Mestre, muito obrigado por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui reunidos em seu nome, Jesus. Que essa força maior, que é Jesus, possa estar nos centros espíritas,
possa estar nas casas espíritas, levando a alegria, o magnetismo positivo, a fé. Que aqui a união dessas 3 casas possa prevalecer, que possamos dar continuidade ao nosso movimento espírita, mesmo na dificuldade, da forma remota, mas estamos caminhando com a nossa Semana Espírita. Que essa luz de palestras educativas pode irradiar para todos os irmãos do nosso município. Que possamos, nesse terceiro dia, caminhar por toda a semana com muita alegria, com muita harmonia, e que Jesus possa estar em nossos corações. E junto também com essas bênçãos, possam acalmar esta doença, possa acalmar os seres humanos, possa acalmar a violência que para em nosso município. Jesus, muito obrigado por tudo. Que possamos, assim, dar início à nossa programação na noite de hoje, dando todos muito graças a Deus. Obrigada, Jorge. Boa noite, meu querido. Bem, meus irmãos, vamos continuar. O tema central desta Semana Espírita é Personalidades Espíritas, Colaboradores da Boa Nova. O subtema de hoje é Anália Franco, a Dama da Educação. Oradora Tatiane Tavares Bonfim de Carvalho. Evangelizadora do Centro Espírita Humildade com Jesus. Profissão Mãe Integral. Tatiane, irmã querida, tem uma palestra abençoada. Passo a palavra a você, querida. Seja bem-vindo. O Quarto Céu agradece a sua presença. Obrigado, meu amor. Seja bem-vinda. Obrigada. Boa noite a todos. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos, mesmo distantes, cada um nas suas casas, né? Mas estamos juntos de alguma forma. A gente agradece também e agradece a oportunidade de estar trabalhando para Jesus mais uma vez, né? Uma boa noite a todos, que as maiores e melhores vibrações possam nos atingir, possam vir até nós. E hoje coube a mim falar sobre a Anália Franco, né? A Dama da Educação. No domingo, o Maurício Mancini já deu uma pequena introdução, né, sobre o nosso tema de hoje. E eu vou só compartilhar minha tela com vocês, para que vocês possam ver um pouquinho, que eu achei legal da gente fazer uns slides, para acompanharmos juntos, né? E aí fica mais gostoso da gente conversar. No domingo, o Maurício já deu uma ideia de quem era a personalidade de Anália. Eu acredito que muitos de nós já ouviu falar da Anália Franco, mas talvez não procurado saber mais e mais informações sobre ela, né? Procurar a fundo sobre informações sobre ela. A gente ouve muito sobre Leon Denis, a gente ouve muito sobre Bezerra de Menezes, né? André Luiz, a gente tenta fazer um histórico dele bem grande, a gente tenta fazer de alguns vultos, mas alguns deles ficam, não vou dizer deixado de lado, fica um pouco esquecido. E a Anália, eu reparei que fica um pouquinho, né, deixado de lado. Não por maldade não, viu? Mas por questão realmente da gente não se preocupar tanto, sei lá, alguma coisa acontece que a gente deixa um pouquinho de lado. Então, a gente começa falando da seguinte forma. Só um detalhezinho. Eu estou com o bate-papo do YouTube aqui também aberto no celular, então se alguém quiser falar, perguntar alguma coisa, que eu gosto de interagir, pode ser tanto pelo chat aí do Zoom, que a gente está participando, ou por aqui pelo chat do YouTube, tá? Que eu estou atenta, a gente bate papo numa boa, tá bom? Imagina uma mulher sem grandes posses ou fama iniciar uma cruzada para amparar crianças órfãs.
recolhendo-as e dando-lhes, além de educação primorosa, uma formação profissional. Encontraria, em nossos dias, grandes dificuldades. Imagina no fim do século XIX. Vocês imaginam hoje surgir uma pessoa, eu não vou dizer nem somente uma mulher, tá? Uma pessoa que começa realmente a recolher as crianças que estão abandonadas de alguma forma, de alguma sorte, e colocar essas crianças para estudar, abrigadas, dando de comer, dando de vestir. Não seria muito complicado hoje em dia? Seria muito complicado, não seria muito fácil. No século XIX, lá no finalzinho do século XIX, onde a gente ainda tinha a escravidão, isso era muito mais complicado. A Anália fez tudo isso e muito mais, como veremos ainda hoje. Essa é uma das fotos que a gente tem da nossa irmã, né, da Anália, tá? Ainda na juventude. A Anália, ela nasceu no estado do Rio de Janeiro, na cidade de Resende, em 1º de fevereiro de 1853. Aí a gente faz uma pausa. Estamos baseando o nosso estudo em uma obra também chamada Anália Franco, a Dama da Educação, né? E algumas biografias que nós encontramos em sites seguros. Por quê? Eu fiz uma grande pesquisa sobre ela e há pessoas que dizem que ela nasceu em 1856. Porém, no livro relata que ela nasceu em 1853, tá? Então, eu vou permanecer com a obra, obviamente. De família católica, né? A família dela era muito católica e foi criada como os costumes da época, frequentando as missas, fazendo o trabalho de caridade dentro das igrejas, né? Todo domingo eles iam para a igreja para poder fazer, né, as orações e tudo mais. A família dela tinha um altar dentro da sua própria casa, com algumas imagens, e a mãe dela tinha o costume muito de orar nesse altar. E a mãe dela era professora, né? E aos 16 anos, a Anália começa a exercer o cargo de professora primária, sendo assistente de sua mãe, que também era professora. Em 1872, ela se forma em normalista em São Paulo. Antes de se formar, né, em normalista, em 1871, a Lei do Ventre Livre foi sancionada, foi assinada em nosso país. Então, toda mulher negra que estava grávida, que era escrava, essa criança que iria nascer, ela já nascia livre. Nesse momento, o que acontece? A vocação de Anália fala muito alto, a literatura. Além de professora, ela gostava muito de escrever. Ela tinha um prazer muito grande de fazer pequenos textos, pequenos livros. Ela gostava muito de escrever. Mas aí chegou ao seu conhecimento que recém-nascidos de escravas eram destinados à roda na Santa Casa de Misericórdia. Eu não sei se todos sabem o que seria essa roda, então eu pesquisei e trouxe para vocês uma imagem do que era essa roda. Aqui, eu não sei se todos estão enxergando, tá vendo que tem uma portinha aqui, um quadradinho? Tudo isso aqui é redondo, tá? Essa roda, né, essa coisinha de madeira, ficava lá na Santa Casa de Misericórdia ou nos conventos, e era um local onde, nesse quadradinho que a gente tem aqui, eu acredito que vocês devam estar enxergando o meu mouse passando na tela, todo esse quadradinho aqui, as crianças eram postas aqui, e a mãe girava todo esse artefato aqui e tocava um sininho. Mais ou menos assim, Isso aqui é uma imagem que tem lá no Museu de São Paulo, né? E a criança, então, era posta, tá vendo? Nesse local, era girado isso aqui, fechava essa abertura, ia para dentro do convento ou dentro da Casa de Misericórdia, e esse sininho era tocado para avisar as freiras, as enfermeiras, as irmãs, que chegou mais uma criança
abandonada de alguma forma. Essas crianças eram abandonadas, gente, por N situações. Porque eram crianças, por exemplo, que foram da lei do ventre livre, eram crianças que não tinham como se sustentar. A mãe era escrava, a criança que era liberta não era a escrava. Então, como é que ela ia sustentar aquela criança? E os patrões não queriam, né? Os donos das fazendas, os senhores, não queriam aquelas crianças lá porque era uma despesa. E eles não queriam ter mais despesa, eles queriam ter lucro e não despesa, né? Isso a gente sabe muito bem pela história do Brasil. Então, aquelas crianças eram rejeitadas e eram colocadas nessa roda. Somente crianças negras, Tatiana? Não. Mães que tinham filhos e não conseguiam criar porque não tinham dinheiro, porque acontecia muito, né, das mulheres engravidarem e os homens abandonarem, nenhuma relação com hoje em dia, mas, enfim, as crianças, ela não tinha como criar aquelas crianças, ou até senhoras que não queriam mais um filho, colocavam essas crianças na roda e entregavam para adoção. Isso era muito comum no final do século XIX, lá naquela época ainda que a gente ainda estava ali ensaiando uma república, né? Já haviam muitas crianças negras abandonadas pelas ruas de São Paulo naquela época. Nessa ocasião, né, depois, logo após a lei do ventre livre, a Anália se muda para o interior de São Paulo a fim de socorrer as criancinhas necessitadas. Com este pensamento, a Anália aceita o chamado evangélico do Vinde a mim, os pequeninos. Ela sentiu uma necessidade muito grande, e a gente lê isso em várias biografias dela, e em algumas cartas, né, que eu tive oportunidade, né, tive sorte de encontrar alguns textos até de pessoas que fizeram seu trabalho de conclusão de curso, o famoso TCC, né, sobre a história dela e a educação pública de uma forma geral, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mostrando alguns escritos dela dessa época, mostrando a preocupação dela com essas crianças. O que seriam dessas crianças? Porque, vamos pensar, né? Vamos agora a gente imaginar aqui a situação. Essas crianças não tinham mães, não tinham pais, né? ou tinham e eram escravos, não tinha muito de como sobreviver. Depois de um período de tempo, essa criança tinha que sair daquele convento ou daquela casa de caridade, e aí iria para a rua. Iria para a rua e se tornaria o quê? Não tem emprego, não tem estudo. Voltaria a ser escravo, de alguma forma. Mas aí já não escravo, né, no sentido, né, de ser tirado do seu local e trazer para cá, como a gente fala da questão, né, de que aconteceu no passado, mas trabalharia em troca de um prato de comida, não deixa de ser uma escravidão de uma certa forma, né? Então, ela se preocupou muito com essas crianças. O que seriam deles depois que crescessem, se não tivessem estudo, se não tivessem oportunidade? E o pensamento dela sempre foi de oportunizar, dar oportunidade para essas crianças se tornarem pessoas melhores e, quem sabe, até melhorar a vida de outras pessoas também. Com poucos recursos, e isso é o mais importante de tudo, porque a Anália não era rica. A Anália, né, depois que ela começou a trabalhar, ela sempre viveu do que ela ganhava. Ela tinha poucos recursos para manter, né, com poucos recursos para manter a escola, ela começa a pedir ajuda. Eu só esqueci de falar ali naquele slide anterior, deixa eu só voltar. Isso aqui, ó. Quando a gente chegou nesse ponto, né, do Vinde a mim, o que ela fez especificamente? Ela abriu uma escola, tá? Ela tinha alguns conhecimentos, e aí nessa escola, nesse local, nessa cidade que ela estava, ela conversou com uma dona de fazenda e pediu uma casa que estava abandonada, estava sem utilização, se ela podia utilizar aquela casa para fazer uma pequena escola. A dona da fazenda, né, uma senhora com posses, falou assim, tudo bem, pode usar o casebre, não tem problema nenhum, só tem uma coisa que eu vou pedir em troca, eu te deixo utilizar a casa, mas eu te peço uma coisa em troca.
A única coisa que eu te peço em troca é não misture crianças negras com crianças brancas. Não podia misturar as crianças negras com as crianças brancas. Então, as crianças não poderiam estudar juntos, os negros em um ponto e os brancos em outro. A Anália ficou muito chateada com aquela história. Ela não aceitou a casa. Ela, então, falou que ela pagaria do próprio bolso. Ela não queria doação, então ela pagaria do próprio bolso o aluguel daquela casa. A dona da fazenda aceitou, disse que tudo bem, mas ficou chateada, sabe? Quando ela, né, a pessoa não atendeu e vai misturar negros e brancos e que história é essa, né? Naquela época era muito mais complicado do que é hoje em dia. E aí essa senhora, dona dessa fazenda, se utilizou de várias maneiras, de vários subterfúgios, vamos chamar assim, até conseguir tirar a Anália da casa dela. E aí, então, ela tem que se mudar para uma nova casa, para um novo local, levando aquelas crianças com ela, porque ela dava alimento, ela dava, né, a educação, ela ensinava as crianças a cuidar da terra, ela estava sempre ali movimentando de alguma forma o ensinamento para essas crianças, né? Então, ela tentou de tudo até tirar a Anália dessa casa, lá nessa fazenda. Sem muitos recursos para manter uma escola abrigo, ela começa, então, a pedir ajuda para pessoas na cidade, tá? Como é que ela faz, então? Ela começou a pedir, como a gente, né, normalmente faz, você pode ajudar financeiramente, você pode ajudar com uma comida. A gente não faz, às vezes, isso na nossa assistência social, né? Quando a gente quer doar um alimento, alguma coisa assim, a gente vai pedindo, né? Como cada um pode colaborar, a maneira como cada um pode colaborar, né? A Anália fez a mesma coisa. Só que a Anália já sabia que ela não podia contar com a caridade alheia para manter as atividades da casa. Ela não podia montar uma estrutura e ficar dependendo da caridade dos outros. Ela tinha na cabeça dela, ela tinha o propósito de montar, mas que fosse autossustentável. E o interessante, meus irmãos, é que a gente fala sobre sustentabilidade na casa espírita hoje em dia, e as pessoas falam muito assim: como é que a casa pode ser autossustentável? A casa vive de doação. Se não forem os almoços, se não forem os eventos, a gente não sobrevive. Realmente, ela já tinha essa visão de que não dá para viver de caridade. Não dá para viver de uma maneira onde hoje eu tenho, sei lá, arroz e feijão para dar para as minhas crianças, né, junto com leite, mas amanhã eu não tenho nem o leite, nem o feijão, eu vou ter só o arroz. Então, o que ela faz? Ela funda uma própria revista, em 1898, que se chama O Álbum das Meninas. E o primeiro artigo que ela mesma escreve foi esse aí, ó, As Mães e Educadoras. E ela faz uma relação nesse artigo, que eu tive a oportunidade de ler e é muito interessante. Ela faz essa ligação aonde as mães eram, no caso, nessa época, as primeiras educadoras, porque não tinha escola para criança. A escola já era para maiorzinhos e, né, estudo avançado, vamos chamar assim. O que seria hoje, tipo, a pessoa já entrar no fundamental, né, e ensino médio e faculdade. Não teria aquela questão da escola, da educação infantil, como a gente tem hoje em dia. Então, ela fala que as mães eram as primeiras educadoras, que elas eram as primeiras a fazer com que as crianças tivessem gosto, por exemplo, pela leitura. Eram elas que, muitas das vezes, ensinavam as primeiras letras à criança a ler. Então, de certa forma, as mães eram educadoras. E as educadoras precisavam ter esse sentimento materno, esse sentimento amoroso, não é materno de ser mãe das crianças, mas o mesmo sentimento amoroso que as mães tinham, um olhar diferenciado para a criança, para as dificuldades e para a realidade de cada uma delas, que já eram muito grandes as diferenças, né? Em 1901,
a Anália, ela monta, então, em São Paulo, a Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Essa aqui é a sede, tá? E aqui são algumas das crianças que foram atendidas naquela época. Desse lado, né? Do lado esquerdo que a gente está olhando, né? Seriam os meninos, tá? E do lado direito da tela, as meninas que estavam sendo atendidas nessa Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. E aí você deve, de repente, se perguntar assim, Tati, só tem relacionado a mulher nessas questões da Anália? Porque, a revista que a gente falou era o álbum das meninas, né? A associação feminina. Só mulher era atendido nisso? Não. Mas ela já tinha um olhar para as mulheres, de que naquela época, hoje ainda a gente ainda tem, tá, gente? Mas assim, eu vou sempre utilizar na questão daquela época, porque eu estou me remetendo ao que acontecia naquela época. Infelizmente, algumas coisas ainda continuam acontecendo, mas é papo para outro dia. Naquela época, a mulher não tinha direito a absolutamente nada. Elas eram criadas, as meninas, as moças, não tinham direito a estudar. Quem estudava era o homem. A mulher estudava o quê? Corte, costura, bordado, cuidar da casa, como limpar a casa. Estou dizendo que é ruim? Não. Estou dizendo que é essencial? Também não. Estou dizendo que é só isso que a mulher devia estudar? De jeito nenhum. Ela já tinha esse olhar da importância que a mulher teria. Por isso, na sociedade, né? Por isso que o texto dela, quando fala mães e educadoras, lá na revista Álbum das Meninas, ela mostra a importância da mulher como primeira professora dos filhos. Então, ela já mostra aí que a mulher não é um mero enfeite na sala de casa, né? Nem é mais um adorno para ser mostrado para os amigos do marido quando fossem jantar na sua casa, mostrar aquela mulher linda, toda aparamentada, com a mesa muito bem posta. Não, a mulher ela tinha sua importância, tinha o seu valor, e aí eu vou trazer para o verbo normal. Tem a sua importância, tem o seu valor, e era importante que as meninas daquela época, que também estavam sendo jogadas na roda, né, fossem instruídas e trabalhassem, tivessem oportunidade de trabalho, sem sombra de dúvidas, né? Vamos lá. Essa aí era a Anália, é a foto que a maioria de nós conhece, né? Ela era espírita, e aí é interessante a gente falar, vamos lembrar da questão, a família era totalmente católica, tá? Mas ela se torna espírita. Por que ela se torna espírita? Por não concordar com algumas coisas da igreja, tá? Deixa eu só beber um pouquinho de água. Deixa eu só olhar aqui, ó. A Daiane falando que, infelizmente, isso ainda acontece, é verdade, Daiane, infelizmente. E a Priscila dizendo que é muito bom lembrar isso tudo. A mulher só teve direito de voto em 1930. E com restrições, é verdade. Em 34 para todas, e muitos dos direitos foram conquistados só nas últimas décadas. Entre N situações, né, Priscila, que infelizmente ainda acontecem em muitos países, né? Mas a Anália, ela não concordava com algumas coisas da Igreja Católica e observou na doutrina espírita, teve a oportunidade de conhecê-la, e se encantou, se encaixou com o pensamento que ela tinha, né? A mãe da Anália, ela era uma mulher muito católica, como eu já havia dito no início, só que tem uma coisa, mesmo a filha sendo espírita, né, gostando da doutrina espírita, ela trabalhava, ajudava e contribuía nas obras de caridade da filha. Então, independente de religião, isso é que eu achei interessante também na história da Anália, é que mesmo com a família não concordando, não sendo a mesma religião, eles souberam respeitar a opinião dela, a vontade dela, né? E ainda auxiliar, porque independente da religião que nós tenhamos, o que importa verdadeiramente é o quê? O amor, né? A caridade, a compaixão para com o outro, que a gente
tem oportunidade de trabalhar, de fazer. Anália, então, se casa com esse senhor. Eu anotei para não esquecer, né? Francisco Antônio Bastos, e ele era responsável pela contabilidade das escolas, aí já no plural, porque a gente já não tem uma só, eu vou mostrar para vocês todas as outras. Todas as escolas, todos os educandários, o asilo que a Anália já tinha fundado. Lembrando, ela não tinha posses, né? Ela trabalhava e ganhava o dinheirinho dela, e a própria escola, a própria instituição é que se autossustentava. Então, Francisco Antônio Bastos era contador de Anália quando os dois se conheceram, se apaixonaram e se casaram, né? E ele ajudou muito depois a Anália, ainda não só como contador, óbvio, mas aí também com a mesma ideia, né, ou idealismo de melhorar o mundo através da educação. Eles continuaram a montar várias instituições, e mesmo depois da morte dela, ele continuou o legado que ela havia deixado. E o mais interessante é que ele se torna espírita junto com ela, né? E ele continua a tarefa um pouco além depois da morte de Anália, né? Vamos continuar. Esse aí, ó, é o padre Euclides. Ele era da região de Ribeirão Preto, em São Paulo, também do interior, né? A Anália, nessa época, já estava em Taubaté. A minha localização de São Paulo não é lá das melhores, mas eu procurei no Google e é relativamente próximo, né? Um do outro, que os dois são sempre ali mais para o interior de São Paulo. E o que o padre Euclides tem a ver com essa história nossa aqui sobre a Anália? É simples. O padre, ele também tinha, esse padre, né, na verdade, o padre Euclides, ele tinha essa visão do assistencialismo, da ajuda aos nossos irmãos necessitados, tá? E ele tinha, ó, eu até anotei para não esquecer, além do trabalho da igreja, das missas, das confissões, das coisas todas, ele ainda mantinha e manteve e abriu. Ó, ele reestruturou a Santa Casa de Misericórdia, que é onde tinha a roda que recebiam as crianças, que a gente estava falando ainda há pouco, né? A Catedral Metropolitana de São Paulo, ele reconstruiu, ele, né, ajudou a consertar, tá? Ele fundou a Legião Brasileira e um asilo chamado Asilo dos Inválidos, que hoje é o Lar Padre Euclides, tá? Ela foi visitar Ribeirão Preto, que ela já tinha umas propostas de abrir uma escola por lá para atender essas crianças que também estavam lá, né? E aí, também estavam nessa situação de penúria, né, da pobreza, e aí ela vai se encontrar com o padre Euclides. E aí, no encontro entre os dois, é muito interessante. E aí eu vou ler de uma forma inteira para vocês poderem né, acompanhar junto comigo e ver como é que foi tão legal. Ó. Ela diz assim para padre Euclides: Padre, vim a Ribeirão Preto para aprender com o Senhor a prática da caridade. Dona Anália, respondeu o sacerdote, a senhora está enganada. Não veio aprender, mas sim ensiná-la. Eu tenho esta batina que me abre muitas portas e até mesmo muitas bolsas. A senhora professa uma doutrina tão nobre quanto qualquer outra, mas ainda pouco compreendida, o que lhe dificulta os passos. Mas eu e a senhora seguimos o mesmo caminho, procurando minorar, quer dizer, diminuir, o sofrimento. Essa é a verdadeira lei de Deus. Gente, que padre fofo, né? Que padre lindo e com uma visão de importância do amor ao próximo, muito mais do que manter a religião católica apostólica romana, né? Para ele, na verdade, não importava se ela era espírita, para ele, na verdade,
que ela estava fazendo, o bem que ela estava fazendo, diminuindo a dor do próximo, é o que era importante. Então, é maravilhoso esse encontro desses dois, né? Porque são espíritos que, com certeza, isso aí sem medo de errar, que foram espíritos realmente missionários, que vieram com essa proposta e certeza de mudança da vida das pessoas, de melhoria das vidas das pessoas, e no caso dos dois, independente da religião que professavam. Porque em momento nenhum, isso é muito importante, a Anália colocou o ensino religioso espírita nas escolas que ela fundou, que ela abriu. Era ensino religioso, falava-se de Deus, de Jesus, do amor ao próximo, e ok. E a gente não tem essa questão, não, porque a escola que eu abri, então, é espírita, eu sou espírita, pode ser tudo espírita, não é bem por aí. Né? Depois desse encontro dos dois, eles, né, o mal-estar, ela ficou meio tensa, estava meio tensa, e aí ela foi, conversou com o padre, aquela situação toda, e tempos depois, o próprio padre Euclides é que visitou a Anália Franco, lá em Taubaté, e aí ele foi ver a obra social que ela tinha, né? Então, é muito interessante, é muito legal. Vou mostrar para vocês agora a quantidade de escolas que essa senhora maravilhosa, essa realmente dama da educação... Eu acho que quando a gente deu a pequena travadinha, eu não sei se todo mundo lá já voltou, mas a gente continua, né? A questão das escolas, né? Como ela abriu várias escolas, né? Tiveram várias unidades, né, das escolas dela abertas de 1902 a 1918, né? Por que especificamente 1918? Porque em 1919 ela desencarna, né? Então, a gente não tem muito trabalho dela no ano de 1919. Então, a gente tem aqui, ó, a questão que a gente vem falando, vem batendo há bastante tempo, que todas as escolas, creches, asilos criados pela Anália foram sustentados por renda própria, ou seja, não dependia totalmente da doação de terceiros para que funcionasse. Ela sabia que o que ela arrecadava em doação era muito pouco. Então, ela já tinha a visão, né, vamos dizer assim, de que não daria muito certo ela fazer somente a questão, né, por doação. Não ia dar certo. Né? Então, ela tinha essa visão empreendedora de continuar as atividades, porém com recursos próprios. E a gente pode dizer, né, como recursos próprios, e aí a gente deixa na tela, enquanto fala sobre isso, algumas professoras que foram formadas pela Anália, que está aqui no centro, né? Algumas professoras que foram formadas foram alunas dela, primeiramente, e depois se formaram professoras para dar continuidade a essa tarefa. E ela fazia o quê? Essas alunas que tinham nas escolas, nos liceus, né, eles tinham a seguinte forma, eles trabalhavam com bazar, né, trabalhos artesanais e vendiam as coisas, o dinheiro retornava para a escola. Eles aprendiam uma profissão, por exemplo, ela montou, né, nessa associação beneficente feminina, ela montou a tipografia. A tipografia é o que hoje a gente tem como se a gente fosse editar jornais, né? Só que antigamente, não é como hoje, né? Tudo computadorizado, sai tudo. Não, eram colocados cada letrinha, e ali havia a prensa no papel, então eles sabiam exatamente como manejar toda esses equipamentos. Ela ensinava a profissão de tipógrafo, e ainda o que editava, o que vendia, voltava para a escola. Ela também tinha curso de corte e costura, curso de fabricação de flores artesanais, né? Flores dessas que não são verdadeiras, né? Tudo isso para poder voltar renda para dentro da escola, né? E eles aprenderem alguma profissão propriamente dita, tá?
a gente tem ainda, né, que a gente pode dizer sem medo de errar, que ela foi responsável pela iniciação do ensino público para as crianças. Não tinha escola de educação infantil naquela época, né? Como eu falei no início, era muito comum a mãe educar os filhos, ponto. Era assim, funcionava assim, né? Era muito comum isso. Então, eles não tinham essa escola para as crianças, e ela montou escolas de qualidade. A criança aprendia a se virar sozinha, a fazer as coisas, e era totalmente gratuita, independente da situação financeira que essa pessoa tivesse, independente se fosse o filho do fazendeiro ou o escravo, né, o filho do escravo que estava por ali. Anália, então, se despede de nós em 20 de janeiro de 1919, né? E vítima da gripe espanhola, então ela também passou por uma pandemia, não foi somente, não é uma qualidade só nossa, né? Ela passou pela crise, pela pandemia da gripe espanhola, e ela adquiriu a doença tentando cuidar de algumas crianças, de algumas jovens que ficaram doentes e moravam lá num dos liceus que ela cuidava. Então, ela desencarna, vítima da gripe espanhola, em 20 de janeiro de 1919, e seu marido dá continuidade àquela obra, né, que ela iniciou bem lá, né, atrás. Essa é uma foto da Associação Feminina Beneficente e Instrutiva. Essa nossa foto é recente. Esse patrimônio, essa estrutura, ela foi tombada pelo Patrimônio Histórico Cultural da cidade de São Paulo, e não pode ser modificada a fachada, não pode nada, porque né, patrimônio histórico, eles não podem modificar. E hoje funciona aí nesse local uma faculdade, tá? É a Faculdade Cruzeiro do Sul. Então funciona aí dentro desse prédio. Mas a associação, ela continua funcionando, ela continua ativa, ela não ficou desativada, acabou, não, tá? Ela continua ativa, só que não mais nesse prédio, porque ficou muito caro manter a estrutura desse prédio, e hoje em dia, né, não tem mais tantos recursos como na época dela, de doações e tudo mais. Então, mas tem ainda 4 unidades em São Paulo, tá? E dessa associação, só que agora ela funciona como se fosse uma ONG. E o legal é que, além das crianças pobres, continua dando assistência, escola, tudo direitinho. Se vocês entrarem lá no site da escola, vocês vão poder ver Anália Franco, tudo junto, .org.br, vocês vão ver que tem aulas online para as crianças que estão, né, lá por conta da pandemia. Então, as crianças estão, sim, assistindo aula, estão participando de tudo, não estão sem estudo, sem nada disso, tá? Elas estão... tudo funciona normalmente. Então, além das crianças pobres, eles também acolhem pessoas, aí tanto pais, mães, adultos, de uma forma geral, para auxiliar financeiramente, né, para ter um lugar para eles viverem, e pessoas, as minorias, né, os LGBTs de alguma forma, tá? Então, era isso que eu tinha para falar da Anália, né? Um prazer enorme falar da Anália Franco, e aí deixa eu só tirar aqui. É um prazer enorme falar da Anália, e assim, um carinho enorme que eu acabei construindo com ela, e pedir licença a ela para a gente continuar falando dela aí por alguns momentos, né? E só para finalizar, que eu havia esquecido, e eu não posso esquecer disso, o marido dela, o seu Francisco, ele montou uma escola, um asilo, né, para crianças e idosos em Minas. E por ser espírita, ela se chamava Lar de Anália Franco. E por ser espírita, naquela época não foi bem aceito, em 1919. Ele foi obrigado a sair do estado de Minas por conta disso, por ele ser espírita e não o lar.
E aí ele veio para o Rio de Janeiro e montou no Meier o Lar de Anália Franco, que hoje em dia ainda é um abrigo. Vocês podem ver também, tem acesso pela internet, a gente pode ver pelo Facebook. Eles continuam trabalhando bastante, e esse Lar de Anália Franco hoje também é uma casa espírita, né? Então, ela que não fez distinção de pessoas para ajudar, ela não fez distinção de raça, ela não fez distinção financeira. Infelizmente, o marido teve que sair de um local que ele gostaria de ter construído mais uma casa em nome dela, que era um projeto que ela tinha, mas morreu no meio do caminho. Ele não teve como abrir por conta de preconceito religioso. Então, a gente tem que parar, pensar, ver como é que esses vultos, né, esses espíritos, eles trabalharam muito e sofreram muito. Então, quando a gente, às vezes, é criticado, quando, às vezes, a gente é apontado por determinados pensamentos nossos ou por determinadas posturas ou situações que a gente vivencia, a gente não tem que dar atenção, não, sabe? Se está dentro do correto, está dentro dos ensinamentos de Jesus, de Kardec, faz. É para fazer o bem? Vamos fazer o bem. Deixa aqueles que quiserem criticar, que critiquem, porque esses não trabalham, né? Então, que a gente possa assumir as ferramentas de trabalho que a gente tem, assumir a nossa força de vontade, essa nossa vontade de querer fazer alguma coisa, para a gente conseguir colocar pelo menos 1% daquilo que a gente se programou, porque a Anália conseguiu, se não 100%, 99%, com certeza ela conseguiu. Muita paz, muito obrigado pela oportunidade de trabalho que vocês me deram e por conhecer mais um pouquinho esse vulto tão lindo que foi estudado na noite de hoje, que é a nossa querida Anália. Obrigada, viu, Vera, por tudo, viu? Obrigada, Tatiane, que Deus te abençoe, que você tenha uma noite maravilhosa. Gostei muito, foi muito educativo, porque fiquei conhecendo um pouco mais, né, da Anália. Muito obrigada, minha querida, foi muito bom. Deus te abençoe. Tchau. Bem, meus irmãos, estamos terminando a nossa noite de Semana Espírita. Nós vamos chamar agora a nossa irmã Débora Dias, da Sala Chico Xavier, para fazer a nossa prece final. Débora, minha querida. Boa noite, irmãos. Graças a Deus. Vamos agradecer por mais essa oportunidade. Trabalho no bem. Agradecer a espiritualidade amiga. Agradecer a Deus, nosso Pai. Agradecer a Jesus por essa noite maravilhosa de estudo. Que possamos, Senhor, ter sabedoria e discernimento para aproveitar esse aprendizado, essas palavras maravilhosas, que possamos levar para nossa mente, para os nossos corações, que saibamos, Senhor, doar nossos ensinamentos, doar nossa luz, doar nossa paz, doar nossa harmonia e agradecer, cada vez mais agradecer a Deus, porque Deus é sabedoria, Deus sabe de todas as coisas, Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Muita luz, muita paz, muita harmonia, que a espiritualidade, amigos, trabalhadores do bem, da luz, possa envolver todas as casas espíritas, todos os irmãos que estão assistindo, que estão ouvindo, encarnados e desencarnados, que possa, Senhor, ter a sabedoria e o discernimento para auxiliar no bem, que possamos, Deus, Pai Todo-Poderoso, nos guiarmos pela luz, esse farol, esse pontinho de luz que todos nós buscamos ampliar, que sejamos luz, Deus Pai maravilhoso. Agradeço por essa oportunidade, mais esse dia na Semana Espírita, muita luz, muita paz, muita harmonia, muita saúde para todos. Graças a Deus, que assim seja. Graças a Deus. Agora vou passar a palavra para a nossa irmã Verinha.
Obrigada, irmã Débora, que Deus te abençoe. Bem, meus irmãos, apesar da gente estar distante um do outro, mas estamos juntos, em coração e no amor de Cristo. Por alguns momentos, me senti como se estivesse junto de vocês. Muito obrigada a todos por ter participado. Obrigado à irmã Tatiane, que foi uma oradora maravilhosa. Obrigado, Débora, pela prece. Obrigado a Cristal, pela aquela música fantástica, todos que cantaram. Obrigada a todos. Que Deus abençoe a todos. Meus irmãos, estamos encerrando a nossa noite de hoje. O encerramento, né? Encerramos as atividades de hoje, lembrando das informações sobre o movimento espírita do Quarto Seu estão disponíveis no facebook.com/quartoseu. A reunião de amanhã, quarta-feira, poderá ser acompanhada neste canal. Tema central: personalidades espíritas, colaboradores da Boa Nova. Subtema: Bezerra de Menezes, o apóstolo da caridade. Orador: Elcimar Leal. Direção da Centro Espírita Amor à Verdade e do Grupo Espírita Casa da Santíssima. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E não se desesperem, não fique triste. Mesmo não estando juntos, mas estamos juntos nos nossos corações. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau, meus irmãos. Até amanhã.